Podcast Café com Propósito, esse podcast que está revolucionando a Bahia e o mundo. Hoje, Daiana da Silva da Paixão, temos vários convidados, mas vocês estão sentindo falta aqui de uma pessoa que é a nossa querida Rita Brandão. Daqui a pouco ela está chegando, viu, gente? Resolvendo questões de uma mulher 360 graus, que é Rita Brandão. E os convidados de hoje, profissionais, ícones aí da administração, empresários, da psicologia, da diversidade, que vem trazer aqui conhecimento para enaltecer cada vez mais as nossas mentalidades. E essa programação de hoje temos Cristine Abud, que é administradora, é uma profissional ímpar, incrível, e ela vai falar sobre saúde mental na prática, o poder da autoconsciência para a autorregulação emocional. Evalda Gonçalves, professora contadora, mulheres empreendedoras, pessoa jurídica. Então, as dúvidas vai ser aqui com Evalda. Teremos o administrador Fábio Neves. Fábio vai falar sobre o CONEPA, que é esse Congresso Nacional de Estudantes e Profissionais da Administração. Um espaço de conhecimento, de conexão, de relacionamentos. Doutora Andréia Costa, fisioterapeuta pélvica. Teremos aí as informações sobre a saúde íntima e autoconhecimento feminino. E papo de vendas com Silvana e o seu convidado, Luque, o empresário, trazendo informações e desafios de uma vida e carreira. E uma convidada ilustre, que é Fernanda Globa. Fernanda, que é escritora, é uma mulher que vem caminhando aí no trajeto de transformações de vidas através do seu ato de empreender, através da escrita e desse movimento com propósito. E ela vai falar um pouco sobre o documentário que Elas Transformam. Então, são encaixes aí de movimento, de inspirações, de encontros aqui no nosso podcast. E de logo vamos conversar sobre saúde mental com quem tem propriedade de fato, quem tem argumentação, quem vivenciou e vivencia a causa, que é a administradora Cristine Abud. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada pelo acolhimento de estar aqui nessa casa com essa vibração tão boa. Porque, na verdade, a vibração é a primeira linguagem, né, que chega primeiro para todo mundo. Cris, eu quero que você nos fale um pouco sobre esse processo de autoconsciência, como ajudar as pessoas a regular essa autorregulação emocional, principalmente nas inquietudes do dia a dia. Como é que acontece esse processo? Autoconsciência é a base de tudo, né? Se você não sabe quem você é, na verdade, você reage e não você age. Então, ela é uma habilidade estratégica, é uma competência que pode sim ser desenvolvida e ela é fundamental hoje em dia para tudo, para sua vida pessoal, para sua vida no trabalho, para ser como cidadão também, e principalmente. Então, a base é você saber quem você é. Então, você tem que olhar para dentro e não para fora. Gente, é um desafio, né? Porque desse processo da gente estar olhando o nosso intrínseco, esse processo de autoconhecimento, autodesenvolver mentalmente nossos passos, todo o nosso comportar e as nossas atitudes. Porque é questões mentais. E quais os sinais que pode ser indicado ali logo que precisamos para a gente conseguir nos autoajudar e cuidar? A gente precisa estar bem, né, Cris? Para poder externalizar da melhor forma possível para o outro. Então, de que forma a gente pode estar as sinalizações que venham nos auxiliar nesse processo? Antes, eu gostaria de dizer uma coisa que é bem importante. A neurociência fala que 98% do que nós pensamos não somos nós que pensamos. E apenas 2% é consciente. Os 98% é inconsciente. Nós da administração, a gente utiliza muito aquela imagem do iceberg, né? O que está abaixo, que ninguém vê, e o que está acima é somente o que as pessoas veem de bonito, né? Por trás tem todo um trabalho. Enfim, essa analogia que eu faço é simplesmente o que está embaixo é o subconsciente, que você nem sabe o que você traz da sua essência, traz da sua ancestralidade, né, no seu primeiro setênio, no seu segundo decênio. Então, assim, é importante a gente saber de onde a gente veio, não que você precise estar analisando, mas esses 98% é que determina o nosso dia a dia. A gente vai no automático, que alguns chamam de matrix. Sim. Esses 2% é onde nós conseguimos mudar a nossa vida.
Por isso que tem essas ferramentas de meditação, que você consegue realmente estar no momento presente. Nesse momento presente, é o único momento que você consegue mudar a sua realidade. Então, como você perguntou, como é que a gente muda? Primeiro, tendo consciência. Você só muda o que você aceita. E só existem dois tipos de pessoas, né? A pessoa que realmente entende que precisa mudar, se autorresponsabiliza, e a outra que é vítima, que responsabiliza o outro por uma questão sua. Então, alguns pontos importantes para você identificar o que é que realmente você precisa, como é que você identifica que você precisa cuidar da sua saúde mental? Seu sono está bom? Né? Como é que são as suas relações? Qual é a pontuação que você dá para cada área da sua vida de 0 a 10? Né? Se tiver baixo, você tem ou alguma crença negativa ou limitante, como a gente costuma falar, que você precisa trabalhar. Ou todas as relações também é igual um jardim. Você tem que cultivar sempre. Se ele está maravilhoso, é porque você vem cultivando. Nada vem pronto. Nesse nada vem pronto. As habilidades, né, as competências, e a gente aprende, né, e é um exercício diário. Mas como fazer isso? Como desenvolver isso na prática? Eu desenvolvi uma metodologia que é baseada em neurociência, na energia vibracional e também na questão nutricional. Porque o que nós nos alimentamos, a gente muda a microbiota que interfere diretamente na saúde mental via nervo vago. Quando a gente fala o intestino é o segundo cérebro, né? A gente fala também, todo mundo ouve falar que é a questão eixo cérebro, via nervo vago. Então, eu brinco, quando de 10 ligações desse eixo, 9 são do intestino para o cérebro e uma do cérebro para o intestino. Então, quem é que manda? Quem é o chefe aqui? Então, a gente tem que ter consciência do que a gente se alimenta, literalmente, do que a gente vê, com quem a gente convive, porque isso modula o nosso comportamento, o nosso pensamento. Então, quando você ouve uma pessoa falando determinadas coisas e você frequentemente continua acreditando nisso, absorve como verdadeiro, você cria canais neurais, né? Caminhos neurais. Então, se você quer mudar a sua realidade, você tem que mudar o seu pensamento, que muda o sentimento, que muda a sua emoção, que muda a sua ação. Poderia dizer que é um sistema, né? É toda os processos interligados e que você precisa, para você ver uma conexão com o outro, tem que estar com o anterior, tudo ok. Vai seguir um ciclo. O interno tem que estar em diálogo com o externo. E para que você venha a estar galgando o êxito numa carreira, as suas emoções precisam estar no equilíbrio. Precisa estar coerente, principalmente, porque a gente, como eu disse no início, a vibração é a primeira linguagem. Se você pensa de uma forma, sente de outra, expressa de outra, tem aqui, na Bahia a gente fala assim, o santo não bateu, né? Não bateu o santo, eu não sei por que aquela pessoa, porque é incoerente. Sim. Então, se você pensa amor, se você realmente sente, se você age dessa forma, você obviamente, sua energia é coerente, então ela flui. Sim. Então, quando você se conhece, você começa a administrar, poxa, esse pensamento é meu? A gente é tipo Bob Esponja, né? Como a neurociência explica, a gente também absorve do inconsciente coletivo. Entendi. Então, muitos pensamentos não são nossos. Como eu falei, 98% não somos nós que pensamos. É um aprendizado, né? A gente é uma evolução contínua. É um processo que você vai ali, vai caminhando, vai aprendendo, reaprendendo, vai inserindo novos saberes ali em cima do que você já vem adquirindo ao longo desse processo de vida e carreira. E, Cristine, tem um workshop que também vai acontecer relacionado com saúde mental. Nos fale mais um pouco sobre esse workshop, como é que vai acontecer, a data, o horário, o local, para que as pessoas aqui possam estar aí se interessando e se inscrevendo também. Esse workshop é um presente, né? Que realmente eu construí agora recente, a pedido da minha professora Maria Sampaio, que me fez esse desafio, que eu disse um presente desafio. Cris, construa um projeto de workshop saúde mental para os administradores. Só que aí a coisa ampliou e eu desenvolvi uma metodologia que eu chamo de expansão 200+. Porque é da frequência da coragem. A gente só expande a partir da coragem.
né? Então, por isso que eu vou trabalhar a questão das emoções, a frequência de cada emoção, para você se autorregular mais facilmente. Isso não está livre de terapias ou qualquer outro tipo de ferramenta. Mas o objetivo é você ter consciência e você conseguir se autorregular mais rapidamente, Perfeito. tá? Gente, é um processo, consciência, né? A consciência, a dedicação, a constância nesse processo mental das emoções e essa sintonia. E como a doutora Cristina aqui colocou e frisou, a questão de você estar bem consigo para que você possa transpor isso para a sociedade, que vai trazer os contributos tanto para você como para todos aí à sua volta. E, doutora Cristina, com essa questão dessa campanha, né, que para inspirar as linhas desse processo de aprendizagem, qual foi um divisor, né, que trouxe esse enaltecimento nessa linha de autoconhecimento? Eu passei por um processo de cura de câncer de mama em 2017 para 2018. E aí eu entendi que eu tinha que buscar conhecimento. Eu queria saber por que eu adoeci para não adoecer de novo. Então, mergulhei em todas as terapias integrativas, fui estudar neurociência, medicina germânica, alimentação, suplementação. Então, várias áreas, eu conectei vários saberes. Sim. Por isso, eu acabei construindo essa metodologia, né, que vai acontecer, vai ser lançada agora em novembro e dezembro, com a parceria já inicialmente do SEBRAE e várias instituições Sim. daqui de Salvador. Inicialmente vai ser para administradores. Patrocinadores, eles podem entrar em contato com a gente. Qual o arroba, o Instagram? Eu sou Cristine Abud, tá? Então, a gente vai lançar, tem o CRA também como apoio, tem várias outras instituições que a gente vai estar divulgando, inclusive com vocês aqui também. Ô, gente, que maravilha, viu? De ter essas informações, de que de fato tem propriedade, muita sabedoria, porque Cristine, ela vivencia todo o processo, né? Então, as colocações que ela bem colocou aqui, ela traz um enaltecimento, traz uma claritude sobre esse processo de evolução, porque a mente, e nos tempos atuais, as novas exigências cada vez mais para o nosso lado profissional, para darmos resultados. Então, para darmos resultado, a nossa saúde mental, a nossa autoconsciência, a nossa autorregulação, ela precisa estar bem. Então, vocês querendo mais informações aqui, tem Cristine Abud, tem o Instagram dela e aí as redes sociais para ver as informações, as atualizações que vocês lá vão estar bem sinalizados. Uma mensagem para finalizar, Cristine. A autoconsciência gera o autocuidado, que gera a autorresponsabilidade, que ela gera, consequentemente, a alta performance. Sem essa sequência, não tem como você ter alta performance, sem você se autorresponsabilizar, sem você se autocuidar. Isso é autoconsciência. Ô, Cristine, obrigada. Obrigada por aceitar estar aqui nesse momento comigo, conosco, abrindo nossas mentes, né, para quem de fato deseja. Porque, gente, conhecimento ele é único, né? Conhecimento ele abre portas para quem de fato quer ter e sair daquela linha, daquele limite em si. Então, aproveitar em uma palavra, quiçá, né, você vê assim, é possível fazer isso através da sinalização que Cristine aqui se colocou, participar dos workshops, acompanhar as redes sociais. E nesse acompanhar as redes sociais, fica aqui a minha gratidão novamente a Cristine e vamos conversar com Evalda Gonçalves, que ela vai falar sobre mulheres empreendedoras, pessoa jurídica. Gente, Evalda Gonçalves, vamos falar sobre mulheres empreendedoras, pessoa jurídica. As dúvidas sobre o negócio é com quem, Evalda? E logo eu quero saber quem é Evalda Gonçalves. Olá, tudo bem? Quem é Evalda Gonçalves? Contadora, mulher, empresária, que arriscou-se na carreira aí de pessoa jurídica empreendedora, né? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, poder contribuir, não só com as mulheres que querem empreender também, mas com todas as pessoas que querem se arriscar nessa carreira como pessoa jurídica. Gente, empreender não é fácil. E aí, quando eu digo empreender não é fácil, puxamos aí para a questão feminino, para uma mulher empreender. Quais são as sinalizações para formalizar um negócio, Evalda, logo de início, uma mulher em si, dentre outras linhas que entram no processo? Mas, inicialmente, como é que a gente procede? Pronto, vamos lá. O primeiro passo que você precisa fazer é buscar a ajuda, né, de um profissional que tenha essa especialização. E hoje, a pessoa mais adequada para fazer isso é um contador.
Eu sou suspeita para falar, porque eu também sou contadora, sou empresária contábil, me arrisquei, né, nessa área. Mas, assim, a melhor pessoa para fazer isso para você é um consultor tributário, um contador, que é aquela pessoa que vai chegar naquele momento que você vai lá buscar essas informações, vai procurar entender o que é que você precisa, quais são os seus objetivos e dentre esses objetivos, entender qual é aquele que mais se adequa, buscando a melhor forma, né, de você atuar, seja como pessoa física, que é uma opção, seja como pessoa jurídica. E ele vai fazer ali cálculos e vai fazer planejamentos para que você possa se enquadrar na melhor forma e aí fazer a formalização. O que é essa formalização? É você abrir a empresa, seja desde a constituição de um MEI, que é o microempresário individual, ou a constituição de uma empresa limitada, unipessoal, e definir o melhor regime tributário. Mas o primeiro passo para quem quer se tornar uma pessoa jurídica é entender o que você vai fazer, quais são os riscos e a carga tributária desse empreendimento que você quer fazer, e a partir daí formalizar, que é a abertura de contrato, né? Isso aí a gente faz através dos escritórios de contabilidade ou dos profissionais de contabilidade que atuam nessa área. Assim, Evaldo, a gente vê muito informalismo ainda no processo de abrir uma empresa. Mas ao formalizar, quais os principais benefícios, né, que a empreendedora tem e como isso impacta no seu negócio? Pronto. É assim, uma análise que é interessante se fazer em relação à questão do empreendedorismo é quais são os benefícios que eu vou ter em relação a eu me constituir como pessoa jurídica. A pessoa pode seguir numa carreira como pessoa física, só que aí ela tem um impacto. Vamos dar um exemplo. O imposto de renda. A alíquota do imposto de renda, mesmo com a isenção que está vindo aí agora até o limite de 5 mil, né, que está para começar a vigorar em 2026 e ser aprovada, a partir do momento que você se transforma numa pessoa jurídica, você pode ter uma redução de carga tributária. A depender ali do faturamento, você pode sair de uma alíquota de 27,5% do imposto de renda na pessoa física, e a depender do que você vai abrir a empresa, seja ela uma empresa de serviço ou comércio, nós temos cargas tributárias que podem começar em torno de 4% a 6%. Por isso que é importante você definir o seu objetivo e o seu negócio. E, a partir daí, você procurar também outros custos que estão intrínsecos à atividade. Por exemplo, taxa de fiscalização e funcionamento. Qual é a vantagem de você estar como pessoa jurídica? É você ter alguns benefícios a mais, que é, por exemplo, a questão do INSS. Você se formaliza como pessoa jurídica, você já vai ter condições de recolher ali um prolabore, recolher INSS, além, claro, de reduzir a carga tributária, que esse é o objetivo de todos, né? Gente, essa carga tributária, mas tendo um profissional aí, contador, que tem toda a expertise necessária, meu amor, não tem preocupação, porque o negócio vai estar entregue em boas mãos. Nessa linha, Evalda, para nós mulheres, né, o ato de empreender aqui no Brasil, com tantas taxações, com outras questões da gestão em si, mas um dos principais desafios que a mulher se depara no seu empreendimento, no seu negócio. Bom, vamos lá. Quando a gente está falando de mulheres, principalmente mulheres empreendedoras, né? A gente tem o principal desafio, que é conseguir conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Mas, assim, nada que um bom planejamento ele não resolva. Levando em consideração as experiências que eu tenho enquanto mulheres empreendedoras que a gente tem lá na Brito Santana, o que acontece? Você conseguir criar uma rotina de organização, porque a partir do momento que você se formaliza como pessoa jurídica, você precisa seguir alguns procedimentos que na pessoa física você não teria. Você tem que ter organização financeira, separar muito bem as contas da pessoa física com pessoa jurídica, ter o controle, né, da movimentação financeira e bancária, porque isso vai gerar demonstrativos contábeis para que no final do ano a pessoa saiba quanto que a empresa gerou de lucro, se está tendo lucro mesmo. Então, é a organização e adaptação. É você criar rotinas ali, criar uma disciplina de manter sua documentação organizada, porque isso vai fazer diferença no final e vai ajudar, inclusive, o profissional de contabilidade a fazer essas análises periódicas para saber se está sendo interessante ou não uma empresa ser empresa ou voltar a atuar como pessoa física. Dentro desses desafios, Evalda, qual um que é destaque? Né? A gente sabe a financeira, mas tem um outro que a mulher se depara logo no seu negócio. Olha, primeiro é a questão realmente da formalização. Sim. É você começar a deixar a sua empresa pronta para atuar no mercado. Então, assim, tem casos, por exemplo, de profissionais liberais que o maior desafio delas é elas conseguirem fazer essa divisão, né, de preparar a empresa, separar a pessoa física a pessoa jurídica. Então, esse é o principal desafio que a gente vê hoje no mercado. É a pessoa
mudar a mentalidade que a partir de agora ela não é mais uma pessoa física atuando, mesmo que ela seja uma empresa unipessoal, que é a única sócia, mas ela tem que começar a separar. É isso que eu vejo no nosso dia a dia, né? Ainda não, ela não, Apartar. isso, eu acho que ela não consegue, né? Faz todas as misturas das contas pessoais, quando a empresa paga uma conta de luz pela conta da empresa, paga Exatamente. roupa, alimentação, tudo pela empresa. Exatamente. Aí ela se percebe, eu não estou tendo lucro. Né? Exatamente. E isso é lucro, né? E que isso ela é tá lucro. tirando. Né? Então, ela pode estar vendo essas questões a partir do seu contador, né? Sim. Tá com todas as demonstrações, né? E ela está tirando também a questão do seu Prolabore, né? Que muitas querem tirar tudo da empresa, né? Entrou, então tira tudo meio, mas não é assim. Pois é, isso é um ponto interessante, porque Sim. assim, é recomendável que uma empreendedora, que ela se torna pessoa jurídica, Sim. ela estabeleça uma retirada fixa mensal, que é aquela retirada que ela vai cobrir as despesas dela pessoais, ela transfira para a conta dela. E um outro ponto que é importante é que muitas vezes, quando a pessoa se torna empreendedora, ela esquece de pagar os tributos. E aí ela tira todo o dinheiro da empresa achando que porque é dela ela pode tirar e esquece de pagar os tributos. E quando vai ver, aquilo já está numa proporção que precisa fazer um parcelamento. Então tem que ter esse cuidado, né? Sim. Evalda, nos fale um pouco, as pessoas que querem lhe encontrar, né? O Instagram, o local, palestras, cursos, como é que faz para encontrar a Evalda? Pronto. Tem duas formas de me encontrar. Uma é pelo meu Instagram, @EvaldaGonçalves, e tem o Instagram da própria Brite Santana, da qual eu sou sócia, que é @Brite Santana Contadores, ou quem procurar no Instagram, ou o site também, britesantana.com.br, está lá, a gente consegue atender. Perfeito. Esse atendimento ocorre, pode ir até a empresa da cliente, ou ela vai até vocês, ou online, como é que pode estar? Hoje a gente atende de todas as formas. Tem cliente que ela prefere o contato mais próximo, né? E tem aquele cliente, até por uma questão de otimização, prefere um contato online. A gente faz também. Hoje a gente atende cliente de vários estados. Tem cliente que eu nunca vi presencialmente. Mas a gente atende porque faz esse tratamento online, né? E a gente procura sempre, seja online ou presencial, buscar um atendimento humanizado, porque a gente sabe que naquele momento ali, nós temos pessoas que estão colocando sonhos. Então, a gente se coloca no lugar deles e a gente procura tratá-los dessa maneira. Perfeito. Gente, que bate-papo bom, né? E bem assim, claro, né? Bem prático, de você colocar no seu negócio e até mesmo para você começar. E nesse começar, Evalda, quais as suas sinalizações e dicas, né, de mensagem para que as mulheres tenham aquele desejo de começar, mas tem medo? Existe uma frase que eu gosto muito. Eu tenho medo, mas não me falta coragem. E eu levo isso para os nossos clientes, né? Que a gente tem medo, mas assim, se você não começar, você nunca vai vencer aquele medo. É começar, se desafiar, se organizar e por aí vai. E aí ter a ajuda de um contador para ir te acompanhando e ser feliz. O mais importante é isso, é que esteja feliz. Como pessoa física, como pessoa jurídica, que a pessoa seja feliz. É isso que importa. Ser feliz, gente. Ter atenção com seus negócios, procurar um profissional. E a Evalda está aqui, né, para dar todos esses direcionamentos, né, essas orientações. E, no mais, né, é um bate-papo que cabe mais informações, mais explorações, mas não vai faltar oportunidade. Você sinalizando aí no nosso podcast, entrar em contato com a Evalda, ela vai estar dando as clarificações necessárias, como ser uma empreendedora de sucesso, dentro dessa linha do seu, posso dizer, o CNPJ sustentável, rentável, em todas as linhas, né, de tanto pessoal como a pessoa jurídica, e saber que o cenário das inquietudes, mas que essas inquietudes podem ser sanadas a partir de um bom planejamento financeiro, de um bom planejamento do seu negócio, do seu propósito. Qual é o seu propósito? Qual é a sua essência de negócio? Então, procurar Evalda Gonçalves. Ô, Evalda, fica aqui meu agradecimento por essas informações e de estar que eu quero você aqui novamente, viu, nessa bancada, para trazer mais outros contextos que, de fato, vai trazer todo um direcional, um compartilhar para as empreendedoras. E vamos agora conversar com outro profissional incrível, que é Fábio Neves. Pronto, conte conosco sempre. Estamos aqui, assunto que não falta. Gratidão. Então, gente, pegando aqui o comando do nosso Café com Propósito, segue aí no
no Instagram, @Café com Propósito, o podcast que abraça legados. Sim, estamos aqui com mais 2 legados fantásticos, né? Cheio de informações, cheio de servir. Para a gente está aqui com Fábio Neves, que vai falar para a gente sobre a Condepa, né? Isso, Fábio? Isso. Condepa. E a doutora, olha, Adriana Costa, interessante, gente. Vai falar o que para a gente? Fisioterapia, Adriano, que é Andréa Costa, que vai falar para a gente sobre o quê? Fisioterapia pélvica. Eu quero muito saber sobre tudo isso. Todo mundo em casa, né, no mundo quer saber sobre isso. Mas, Fábio, fala pra gente, Fábio Neves, o que é a Conepa? Bom dia, obrigado pelo convite de estar aqui, né, presente no Café com Propósito, podcast. O CONEPA é o Congresso Nacional de Administração, tá? Então, eu trabalho com a área de produções de eventos, tá? Tenho uma empresa de produções de eventos que é chamada Calone Produções. E o CONEPA é o congresso na área de administração, que é a nível nacional. Está sendo realizado de 23 a 25. A gente iniciou ontem e vai até sábado, tá? Está acontecendo na Unifax. Ontem foi no campus da Lapa, do centro. E hoje e amanhã vai ser no campus Tancredo Neves. Então, dentro do evento, a gente tem palestras, a gente tem a exposição, temos a apresentação de artigos e apresentações culturais. Além da certificação dos participantes, né? Então, assim, é um momento de network, de aprendizado, desenvolvimento com 15 palestrantes, né, distribuídos nesses 3 dias. E o Instagram do Conepa é @Conepa Brasil. Acompanhe lá que tá rolando. Olha, já faz a propaganda, Já, né? já Agora a gente quer saber, assim, a questão de inscrição, como a gente vai, como fazer esse impacto na forma administrativa, tanto local quanto a nível nacional. Peraí que você vai informar pra gente, tá bom? Vamos para Andréa Costa, essa doutora que trabalha fisioterapia pélvica. A gente tem um mito aí, Andréa, a gente tem um certo cuidado, a gente quer saber, mas ainda tem uma restrição de mim mesma para as informações. Você está aqui para quebrar tudo isso, não é isso, Andréa? Pois é, a fisioterapia pélvica, ela vem às vezes como um tabu. As pessoas não conhecem seu próprio corpo, têm as crenças. E aí eu estou muito feliz em poder estar aqui falando e passando informações importantes para a pessoa se autoconhecer, se cuidar e ter qualidade de vida. Então, a fisioterapia pélvica, ela é uma especialidade da fisioterapia que trata dos músculos do assoalho pélvico, que é aquele que sustenta os nossos órgãos, os órgãos pélvicos, que é o reto, o útero e a bexiga. Então, assim, com o passar do tempo, a partir dos 35 anos de idade, a gente já tem um declínio dessa musculatura. Então, podemos trabalhar ela preventivamente, não na parte curativa, que muitas vezes o paciente procura a gente quando já está com a patologia instalada. E aí, muitas assim, às vezes são corredoras, são esportistas e querem e perdem a qualidade de vida. Por quê? Porque a partir do momento que elas correm, perdem urina, elas não estão mais praticando, elas param de praticar o que gostam. E aí eu digo, gente, e são pessoas novas, né? Eu estou atendendo um paciente de 25 anos que faz vôlei, mas devido à gravidade, né, atuando sobre o nosso corpo, sobre os órgãos pélvicos, tem um escape de urina. E o que acontece também? As pessoas perdem um pouquinho de urina, dizem, é um pouquinho só porque eu ri, porque eu tossi, porque eu agachei. Isso é evolutivo. Então é progressivo. Se você não trata... Isso é um sinal, né? Se você não trata, ela evolui para uma incontinência urinária de urgência e uma bexiga hiperativa. Interessante. E eu sempre digo, tem que tratar, tem que se cuidar, Claro. tem que se conhecer. E a importância da fisioterapia pélvica. Existem técnicas para isso? A gente faz técnicas? Tem exercícios, né? Tem a cinesioterapia. O pompoarismo é um deles? O pompoarismo, ele ajuda na relação sexual, mas ele ajuda também Na musculatura, na musculatura, mas o que a gente tem que tratar na fisioterapia, a parte patológica, é a musculatura, ou seja, existem duas fibras musculares, que é a fibra rápida, para incontinência de esforço, e a fibra lenta, que é para de sustentação, aquela que você vai no banheiro, segura, senta, relaxa e urina. Então, a gente tem que prestar atenção à queixa do paciente. Tem que dar uma atenção. O que é que traz ele? Então, a gente vai trabalhar de acordo com a queixa do paciente. Eu sempre falo também, essas questões de internet. Porque contrai, relaxa. Gente, a fisioterapia, ela é especialidade estudada. Existem artigos que a gente trabalha essa musculatura. Então, a gente vai a fundo. Faz uma anamnese profunda, individualizada desse paciente, para que ele tenha um resultado eficaz.
Então, se eu pego uma paciente que é hipertônica, tem a musculatura muito forte, muito densa, muito contraída, e ela vai numa televisão e vê, contrai e relaxa, ela contrai mais ainda, o que acontece? Ela vai ter uma contratura um pouco maior, dor na relação sexual. As causas, né? As causas. Isso é maravilhoso porque a gente também vai entrar em um contexto daqui a pouquinho com a doutora Andréa sobre a questão da menopausa, o que a fisioterapia pélvica pode trazer de benefícios, assim como a Condepa traz exatamente de benefícios, tanto local quanto nacional, para a administração, não é isso? Isso, Fala esses benefícios para a gente. É verdade. Olha, são grandes benefícios porque o evento ele é a nível nacional, tá? Então, muitos participantes vêm de outros estados, do interior, né, da Bahia também, e da região metropolitana, além, claro, de Salvador. Então, os benefícios são extensos, né, dentro de uma participação de um evento, ainda mais no CONEPA, tá? Porque estudantes profissionais participam do evento com temas variados na área da administração, que é um campo muito grande, né, para ser explorado. Então, lá a gente tem temáticas sobre gestão, liderança, marca digital, inteligência artificial, que está bem alta, né, nesse momento, tecnologia, inovação. Então, assim, todas as áreas são empregadas na área da administração, que é a gestão. Também tem a parte de liderança, que é muito importante. E, assim, o grande legado que a gente deixa quando realiza um evento desse, o do CONEPA, que já está na 15ª edição, e a gente roda o Brasil, porque esse ano a gente está fazendo... A gente fez em São Luís, fez em Belém e aqui em Salvador, e depois vai finalizar em Vitória da Conquista. Ou seja, a gente pegou o evento, transformou numa turnê. Porque ele foi criado aqui em Salvador, é de Salvador, é da Bahia, né? Baiano, boa. Projeto nosso. Expandiu. E aí a gente expandiu pela necessidade do público que pediu para a gente levar esse evento para outras cidades. Bom. Como é que a gente faz a inscrição? Inscrição é no site do Conepa. Então tá no @Conepa Brasil no Instagram. Lá você tem um link Conepa Brasil. E lá tem um link na bio, pode fazer inscrição e ter acesso. Ainda dá tempo para fazer inscrição? Dá para fazer inscrição. Tá aberta, pode chegar lá, fazer inscrição, que tem hoje e amanhã, tá? Muitas palestras, network, que você tem a oportunidade de interagir com outros participantes, tem a área de exposição, tem a parte das marcas também, das empresas, né? Então, assim, são muitas experiências e legados e também tem essa vantagem, né, de conhecer muita gente, interagir. E legado é com café com propósito. Com Falou certeza. Em legado é com a gente. É verdade. Falou em menopausa, gente, e fisioterapia pélvica com a doutora Andréa Costa. Vamos falar da menopausa, os benefícios aí da fisioterapia? Vamos sim. Primeiro eu quero desmistificar, porque menopausa, muita gente diz, eu estou na menopausa. Não, a gente entra no climatério, que é o conjunto de sinais e sintomas que a gente tem. Passou um ano, já é considerada menopausa. Menopausa é uma chegada, né? É uma chegada, é uma fase depois do climatério. Então, assim, o que é que ela ajuda? A paciente vem com sintomas de secura vaginal, vem com a gente visualiza calor, ondas de calor, fogacho que chamam. Aprenda, viu? Tô escutando. Mexe com o emocional todo, né, doutora? Muito, mexe com o emocional. Essa paciente, ela tem uma baixa de libido. Então, aí começam os problemas com relação ao casal. Vai perdendo os hormônios, né? O estrogênio, que é o hormônio sexual feminino. Então, assim, essa baixa, ela causa também as incontinências urinárias, constipação. Então, é um declínio, assim, geral com relação à mulher. Ela tem que se cuidar, ela tem que saber... entrou no climatério ou, né, ela está sendo acompanhada por um ginecologista. Então, ela vai ter mais ou menos a sensação se tiver uma ausência, vem menopausa falhada, se vem uma ausência de uns 5 meses mais ou menos e volta a menstruar, então ela tem que ficar atenta. Porque contando do tempo que aconteceu esse evento, até um ano já vai considerar como menopausa. Sim. O que a fisioterapia ela pode ajudar nesse sentido? A gente trabalha, tem a radiofrequência, que é local, para poder fazer uma deposição de colágeno, na verdade, novos vasos. Tem a atrofia vaginal, que a gente trabalha com a neuromodulação, com alongamentos, né? Tem a cinesioterapia, tem os exercícios de Kegel que a gente faz. Tem o laser também que a gente usa, o laser não ablativo, que o fisioterapeuta usa. Tem a neuromodulação, tem a gente, na verdade, quando a paciente chega com esse sintoma, né, síndrome genitorinária da menopausa, a gente trata como um todo. Tudo. Né? É sistêmico mesmo, É sistêmico. Então, a gente vai tratar incontinência, a gente vai tratar se tiver uma constipação.
Se essa paciente tiver... Para sempre, doutora. Olha, não, mas assim, em consultório Não e sim. Em consultório sim. Mas ela pode em casa fazer os tratamentos, continuar Vai depender muito da minha resposta, né? Da resposta Isso. do seu tratamento em mim. do tratamento, da eficácia. Cada corpo é cada corpo, né? Cada caso é um caso. E assim, o que é que eu digo sempre? Buscar a reabilitação, buscar sempre antes, gente, porque é terrível. É terrível. A qualidade de vida da mulher e principalmente existe na relação com o marido, existe muita, como é que eu digo, tá existindo separações. É verdade. Né? É um resgate de vida, né? Me cuidar é um resgate de vida. E a doutora Andréa Costa está aí exatamente para isso. Onde é que a gente acha a doutora Andréa, a clínica? Dá todas as informações. Tem algum convite aí para o pessoal de casa? Fala sim. pra gente. Aqui, todo mundo está te ouvindo. Pronto. Vai ter um evento no dia 30 de outubro, no restaurante Veleiro do Yacht Club, só para mulheres. Que maravilha. Falando da transformação além da estética. É um convite ao autocuidado, ao autoconhecimento, à autoaceitação. Então, assim, é um momento de cura também e de informação. Existem profissionais renomados, bem escolhidos a dedos, que vão falar sobre essa questão. Maravilha. Né? E a gente encontra a doutora Andréa onde? Nas Eu redes tenho sociais. a clínica ela fica no Alpha Medical, né? E a rede social é Clínica Andréa Costa. Olha, maravilha. Clínica Andréa Costa, a gente vai lá, tem várias informações lá, inclusive a agenda para a gente marcar e estar no acompanhamento desse caminho maravilhoso que é cuidar da gente. Doutora Andréa está aí exatamente para isso. Fábio Neves, dá esse recado aí maravilhoso sobre a inscrição, sobre onde a gente encontra novamente aí no Instagram, né? Para a gente também fazer parte aí do seu legado. Com certeza. Obrigado. Agradecer o convite, né, de participar aqui do podcast maravilhoso, né, com esse excelente profissional aqui que eu tenho, né? Já sai cheio de conhecimento. Cheio de conhecimento, é isso aí, e em busca do conhecimento. Para fazer parte do evento, fazer inscrições, acompanhar, redes sociais, @Conepa Brasil, lá tem um link para você acessar o site, a programação e também fazer sua inscrição, tá? E tem o @Calone Produções, que é da empresa, né? E o meu, que é Fábio Neves Oficial. Maravilha. Fica o convite para participar, 23 a 25, iniciamos ontem, ainda tem hoje e sábado. Maravilha. Muito obrigada, doutora Andréa. Muito obrigada, Fábio. Obrigado. E vamos agora para o documentário, sim, Elas Transformam, por Fernanda Groba. Elas transformam sim vidas, transformam as suas dores, transformam as suas dificuldades, né, em espelho, que esse espelho transforma-se em legado, que esse legado transforma-se em vidas. E estamos aqui com elas. Não sei o nome de todas, gente, porque são tantos legados, são tantas mulheres maravilhosas, mas vou perguntar, né, aí em nome de Fernanda Groba, que é a CEO, sim, desse documentário, Elas Transformam. Como foi essa sua experiência em trazer a sua verdade, a sua vida para um vídeo? É isso? Isso mesmo. Olá, sou Caroline Rocha, sou biomédica e policial. Fui diagnosticada, né, com transtorno de humor, com bipolaridade. Então, trazer, né, essa questão para um documentário foi muito desafiador, porque ainda tem muito estigma, muito preconceito, né, sobre as doenças, os transtornos mentais. Então, eu acredito muito que existe um propósito, né, nessa mensagem que eu trouxe através desse documentário, para encorajar outras pessoas, né, a buscar ajuda, a entender que é uma doença, assim como as doenças físicas, né, que existe tratamento. Não existe cura, infelizmente, mas assim como o diabético, a gente tem também as medicações, né? E tem os tratamentos para poder ter uma qualidade de vida. Então, eu acredito que existe um propósito maior e tomei coragem para poder trazer, né, essa informação e levar esperança e transformação para a vida de outras pessoas também. Então, seu remédio foi a coragem. A coragem. E nessa coragem você desafiou esta dor, né? Quando eu desafio a dor, ela vai enfraquecer, não é isso? Mas você traz isso então para a gente, esse espelho de como você pode superar isso? A gente supera todos os dias, né? Todos os dias eu falo que quando a gente acorda e decide acreditar, né? E decide caminhar,
a gente já é uma superação. Então, cada dia que eu acordo com fé e com propósito de Que conseguir. lindo. E a gente te encontra onde, Carol? Você pode me encontrar no Instagram, né, doutoracaroline.rocha, DRA, caroline.rocha. E através também do Instagram da clínica, clínicacaroline.rocha. Olha que maravilha. Vamos para Viviane? Essa experiência, conta pra gente. Então, eu sou Viviane Machado, eu sou cirurgiã dentista, eu trabalho na área da estética, mexo muito com autoestima, né, que anda lado a lado com o amor próprio. Perfeito. E a Fernanda me convidou para participar do documentário e ela falou, olha, estamos iniciando um trabalho, e eu disse, eu topo. Aí ela, calma, mulher, mas eu nem te expliquei como é, mas assim, uma confiança que já havia nascido, né, num outro trabalho, no trabalho anterior, que foi o livro. Eu sou coautora do Mulheres com Propósito, segunda edição, e eu topei fazer. Quando eu me vi, eu estava diante de 3 câmeras, 2 celulares, as meninas como plateia, e no início um certo desconforto, mas depois o negócio deslanchou e eu saí como uma metralhadora falando sobre um tema que não é um tema muito fácil de ser abordado, ele tem um certo peso, né? Eu trouxe o narcisismo, né? Relacionamentos que são complexos, mas assim, como uma injeção de esperança para as pessoas que estão passando pelo problema e também como um alerta para aqueles que possam estar diante dessa situação. Então, eu senti que era o momento de falar sobre o assunto, né? E abordei, e foi muito legal. E a ideia era justamente despertar nas pessoas conversas sobre esse tema, né? E eu acho que a gente tem conseguido isso porque eu tenho tido um feedback muito legal do documentário, as amigas ligam, eu estava chorando, eu assisti e tal. Então, assim, teve uma repercussão muito boa, né? E o que é a transformação, Rita, se não aquela mudança interna que acontece dentro da gente quando a gente passa por algo, né, que faz a gente enxergar o mundo de uma outra forma, né? E nós todos estamos em processo de transformação, né, o tempo inteiro. Então, assim, às vezes dolorido, às vezes lindo, mas sempre necessário. No final é sempre lindo. Sempre. E assim, Quando a gente vence. a minha intenção, né, era justamente dizer para as pessoas que não existe problema que não tenha solução. Todo problema tem solução. Se você não está encontrando a sua, pode ter certeza que o tempo vai fazer com que aquele problema se torne menos importante e vai passar. É o período que você chega, na verdade, né? Exatamente. Então, assim, foi uma experiência incrível, né? Um segundo trabalho com Fernanda Coroba, que, assim, eu super indico porque ela é muito sensível e muito cuidadosa. E ela foi muito respeitosa com a minha história. E isso me deixou muito à vontade para falar sobre o assunto, que é um assunto delicado, muito íntimo, mas eu senti que era o momento de deixar que as pessoas tomassem conhecimento de parte da minha história que não era revelada, que elas não conheciam. E a gente encontra onde no Instagram? Então, dra.viviane Machado. dra.viviane Machado. Isso. E no VM Instituto, né? Que é a minha clínica, onde eu trabalho com ortodontia há mais de 20 anos, harmonização orofacial e DTM do orofacial. Uau, gente! Tudo isso aqui é um resumo só. Coragem. Coragem para ser eu de verdade, enfrentar tudo, até eu mesmo de mentira, não é brincadeira. Você vai contar essa história também? Já está contando a história aí no vídeo? Sim, Alessandra Lisboa, eu sou pedagoga, funcionária pública, também participei do livro Mulheres com Propósito, 3ª edição, a convite de Fernanda Groba. Eu topei na 3ª vez, eu sempre achava que eu não estava pronta e a gente tem realmente esses medos, né? E depois, quando ela me chamou para o documentário, eu já tinha a repercussão do livro. E a gente não tem noção do alcance da nossa história. No livro era como se eu estivesse renascendo mesmo, e o capítulo chama-se Quarentena em Mim. Foi um momento em que eu precisei voltar para a minha vida e entender que eu era luz, que eu era sombra e que eu tinha muitos potenciais. E que, de certa forma, eu tinha deixado de me desafiar e aceitar coisas maravilhosas por medo da opinião das pessoas. A zona de conforto. O medo do sucesso e o medo do fracasso. E aí foi um outro recorte que eu trouxe para o documentário,
falar desses medos que me impediram tanto de alcançar coisas maravilhosas. Ai, gente, que apaixonante, viu? Pois é, e aí quando a gente fala em transformar, a gente pensa em transmutar mesmo, né? Não é esquecer, não dá para esquecer o que passou. Não dá para esquecer a dor. Mas o que que a gente faz a partir disso? Tem uma linda vida esperando por nós. E a gente precisa realmente de coragem, Rita, para enfrentar isso. E no final você vai fazer eu servir. Não é? É o que já está acontecendo. Para no final dele eu servir tudo já que eu está aprendi. acontecendo. A gente não previu isso. A Fernanda, acredito que não, ela é um instrumento de Deus em nossas vidas. Inspira muitas pessoas. Nós também aqui, autoras e coautoras, a gente não tinha noção da dimensão, mas já está acontecendo. Que lindo. E a gente encontra onde? Alessandra Lisboa. Alessandra Lisboa. Além Lisboas, é o meu novo Instagram, porque eu perdi. E também, todo esse caminho tem me levado também a uma mentoria, que chama-se Permita-se Mentoria. Tem um Instagram. Que maravilha. Está surgindo agora. E a mentoria está chegando agora no Instagram? Está chegando agora no Instagram. Permita-se... Mentoria. A mentoria. Permita-se Mentoria. Pronto, @permita-se mentoria. Isso. Mas e Além duas. Lisboas. Isso. Olha, Obrigada. gente, gratidão, viu? Continue, porque Obrigada. todos os dias a gente continua. Sim, obrigada. Estamos na Rita. vida, mas tem mais duas. Então vamos falar com elas. Importantíssima. Vai aí no canal do YouTube e coloca Elas Transformam e se deleitem, sim, com essas histórias fantásticas e maravilhosas desse documentário que Fernanda Groba trouxe para a gente, com tantas vozes tão importantes, tão espelho para a gente, para nos resgatar, né? Nos resgatarmos exatamente das nossas dores para nos transformarmos em luz. Maíra é mais uma dessas aqui, né, do documentário que traz a sua fala, a sua vivência, a sua trajetória. Conta pra gente essa experiência. Bom dia, eu sou Maíra Ramos, tenho 41 anos, sou mãe, empresária e sócia da indústria de pães Baiana Limiar. Ai, amo, adoro! E a Limiar também tem 41 anos, tem a minha idade. Meu pai fundou quando eu nasci. Olha. Participar do documentário, para mim, foi um processo de cura. Porque eu trouxe questões que, para mim, aparentemente, já estavam resolvidas. Mas quando a gente coloca para fora e fala e se expõe, aquilo toca de uma forma que você se dá conta de que não é muito bem assim. Eu olhei, né? Foi o primeiro momento que eu olhei. Até então eu contei, agora eu olhei. Exatamente. Então, quando eu tive esse contato, parece que a ficha caiu. Eu falei assim, não é sobre o outro, foi como você enxergou aquilo que lhe aconteceu. Uhum. Então, está na hora de mudar essa forma de enxergar aquilo que lhe aconteceu e agir e pensar de forma diferente. Então, para mim, antes eu enxergava muito como foi a minha criação, muito rigorosa. E depois que eu falei, não é por aí. Foi como você recebeu isso. Opa, Pega que isso lindo. daí e transforma. Eu vi a potência, a força, a mulher que eu me tornei, graças a essa educação extremamente rigorosa. Que lindo. Então, eu percebi, eu senti que o meu sentimento antes era de uma espécie de julgamento, de crítica. E depois desse documentário, para mim, foi como um agradecimento e orgulho de quem eu me tornei. Ficou leve, né? Isso. Eu sempre fui luz, só me resgatei. Que coisa linda, viu? Ai, gente, olha, acabando aqui, eu vou lá no canal do YouTube. Eu sei que vocês já estão aí, né, fazendo essa pesca, já nem estão indo e voltando, mas eu vou sim olhar com muito carinho, né, com muito respeito, essa transformação realmente, através de você, eu me transformo. Porque quando eu consigo olhar para você, eu consigo olhar para mim. Isso é fantástico. E Carol? Conta pra gente, Carol, essa experiência, essa Carol sorridente. Né? Sempre foi assim, Carol sorridente? Sempre. Entre as massas e as maçãs da vida? Sempre, sempre. O pessoal fala muito meu sorriso, assim, que por onde eu constelação, passo, né? Né? Eu sou uma menina alegre, né? Então eu Isso. permaneço com isso. Eu acho que essa sintonia, apesar das dores da vida, né? Que todo mundo passa, mas a gente tem que passar por elas sorrindo, né? Faz parte da vida, né? Traz leveza, né? Isso. E o que é que você traz para essa experiência? Então,
eu brinco, né, que eu me conectei muito com o Mai. A gente tem pontos em comuns na nossa história. E vieram juntas, né? Sim. Como o luto materno, né? Que por mais que a gente entenda e tudo, vai acompanhar a gente a vida inteira, né? Porque mãe a gente só tem uma. Verdade. Então eu passei por esse. Eu brinco, né, que eu era muito protegida, uma menina assim, super bem criada, de família, não tinha problemas, né? Dores nenhuma assim na vida. E do nada, na vida adulta, veio tudo de vez. Então foi um luto materno, foi uma separação no meio de uma gestação, né? Com meu filho pequeno ainda. Então foram 3 problemas, em tese, assim, grandes. Superação mesmo. Muita. Que podia derrubar uma pessoa. Eu só tinha 30 anos, né? Nossa. Então, eu tive força mesmo e compromisso com a felicidade. Minha mãe me deixou preparada para o que poderia acontecer e pediu para a gente seguir feliz, e que eu tinha esse compromisso com meu filho, né? Que era a minha missão, criar Miguel bem. E, a partir daí, reconhecendo a criação dela, que foi o que mais trouxe aqui, que foi no Se Vire. Então, ela falou isso para mim, eu criei você para ser independente. Era tudo na base do Se Vire. E hoje, sem ela, eu super agradeço a criação dela, porque eu só estou conseguindo expandir, né, e me tornar essa mulher que eu estou hoje por conta dessa criação dela, né, dessa independência que ela deu. Então, participar do documentário e trazer essa experiência, eu realmente acredito que pode inspirar outras pessoas, porque às vezes o problema pode ser para uns pequeno, para outros maiores, enfim. Mas são problemas que às vezes as pessoas sucumbem, né? Ali esmorecem, e a vida é muito mais que isso, né? Então, assim, a gente tem um caminhar lindo ainda. Eu acredito muito na vida, sou apaixonada pela vida. Então, assim, para mim é o presente que vale. Vão ter outros problemas, outros conflitos, mas como o lema do escritório, como o Vivi também colocou aqui, a gente acaba se conectando, né? Todo problema tem solução. Eu já trabalhava com planejamento sucessório, e aí quando minha mãe falece, eu, além de advogada, viro cliente, porque eu passo a entender a dor do meu cliente, que é participar de um inventário, do que a dor de cabeça de você ter o prazo, de você reunir documentação para poder fazer aquilo, e de você se planejar, porque agora, assim, minha mãe, eu penso, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, quem vai estar com meu filho, né? Porque só tem a mãe mesmo ali, por mais que esteja o pai e tudo mais, algum parente, mas mãe é mãe, né? Então, por que não começar a pensar nesse planejamento? Porque a gente trabalha, né? Constrói, né? Todas aqui somos mulheres independentes. Então, assim, é bom pensar sobre isso, né? E deixar isso planejado. Então, é isso que eu trago para meus clientes. Porque além da questão jurídica, eu pirei e conheci a dor do cliente, que é estar ali. Então, assim, foi sensacional. Vou humanizando minha profissão, exatamente. Né? @qual, Carol, que a gente encontra? @Caroline_Almeida_ADV. Lá a gente também pode conversar sobre essa questão de advogada, né? Posso te procurar no direct para informações, para marcar agenda, né? Com certeza. Maíra. Me encontra lá na Limiar. @Limiar, né? @Limiar. Seguindo aí, viu, gente? Que é uma delícia. Limiar não falta na minha casa, né? Que bom. Tá aí, empresa baiana. Baiana, em todos os mercados, em todas as delicatessen. Gente, muito obrigada, tá? Gratidão mesmo, gratidão às meninas que estão aqui no off ali, que já estiveram aqui na bancada. Gratidão a vocês duas, gratidão ao Servir, porque, na verdade, o propósito é único, é um só. Todos nós temos que fazer o caminho, a jornada da libertação, né? Porque tudo que vai ser me ensinado é exatamente para eu chegar na minha luz. Sim. E todas vocês deram esse salto quântico, porque quando cada uma traz, eu fui e eu sou, isso é fantástico, isso é libertador. E mais libertador tá aí no canal do YouTube, Elas Transformam. Gratidão, tá, meninas?